Era parte do Iraque, mas era uma área controlada por 3 diferentes grupos de curdos. Entendeu? Você não usou o visto no final Usei das o contas? visto porque os agentes de imigração turca, eles pediam. Eles pediam. Você tem o visto? Eles só te deixavam passar, senão te deixavam passar. Era uma ironia, contradição totalmente, porque era um visto de um governo que ali não tinha influência, né? Que ali não mandava. Mas, enfim, você conseguiu chegar nós conseguimos, nas armas? Nós conseguimos. Foi uma reportagem de praticamente 2 meses ali, né? Entre a parte controlada pelo Saddam Hussein e a parte não controlada. Fez toda a volta. Toda a volta, mas por quê? Eu queria entrar porque eu queria ir na cidade que tinha sido arrasada pelas armas químicas do Saddam Hussein, que o governo também contestava, dizia que isso era mentira, que não era culpa deles, que era o Irã, né? O Irã que era o que na época tinha a grande guerra entre Irã e Iraque. Então eles culpavam os iranianos pelo que tinha acontecido, pelo uso de armas químicas, inclusive. Mas enfim. O que você viu lá? Olha, eu vi uma cidade chamada Halabja. Primeiro, vilas inteiras dizimadas, mas o que mais impressionou por armas químicas. Então, as construções estavam em pé. Algumas estavam, outras não. E eles usaram lá... Era um tipo de gás que espalhava elementos químicos e a água ficava contaminada. Então, o nível de doenças congênitas era absurdamente grande. E isso tinha passado, inclusive, já há alguns anos isso. Mas era um lugar que o Saddam Hussein protegia e não deixava jornalistas internacionais terem acesso. Claro, né? Ele não queria que... Exatamente, ele não queria. Era uma propaganda que não interessava para ele. Então, eu encontrei uma cidade ainda arrasada e com a população doente e com pessoas totalmente deformadas, crianças totalmente deformadas, com a pele deformada pelo uso de armas químicas. E foi uma das experiências mais... Isso? Falaram. Esse é um dos principais capítulos desse livro também, né? Que impressionante isso. E a gente, ao mesmo tempo, o Saddam tinha franco-atiradores ali, agentes que entravam ali e tentavam fiscalizar o que estava acontecendo e matavam estrangeiros. Entendeu? Então a gente tinha que correr esse risco. Vocês também. Eram os únicos e também lá? na época também havia o Estado Islâmico dava os seus primeiros passos. Entendi. Entendeu? Então era uma área muito tensa. E além disso havia uma guerra entre os curdos, diferentes facções de curdos. O PKK, que são os curdos comunistas, que são um grande problema para a Turquia. Até hoje, né? O Abdullah Öcalan, que é o grande líder que está preso até hoje, porque eles representam um grande problema para a Turquia, porque existem curdos em 5 nações e é o maior povo sem nação que existe na humanidade nesse momento. Isso é um grande problema para a Turquia. E para o Saddam Hussein também, sempre foram um grande problema. Mas os próprios curdos, eles sempre guerrearam entre eles. Entendi. Eram diferentes facções. Uma um pouco mais próxima do Saddam Hussein, no meio outra nem tanto. Tiroteio lá. Sem dúvida. Foi um dos momentos mais críticos. E também o que aconteceu é o seguinte, quando a gente cobriu essa briga de facções curdas, e o que acontecia? Você não podia nem avançar e nem retroceder por causa dessa batalha. Claro. O que acontece? O Kurdistão é uma zona profundamente montanhosa. E as guerras acontecem de uma montanha a outra. Então, uma guerrilha, um exército, os Peshmergas, né? Como eles são conhecidos ali, eles atiram na outra montanha. E à noite faz muito, muito frio. E você não pode acender uma fogueira para se aquecer, porque senão você vai se tornar um alvo visível. Então, foi uma experiência assim, incrivelmente marcante. Porque você tinha muitos fatores ali, né? Você fugia do Saddam Hussein, você fugia dos disparos de Katyusha, né? Que é isso? Katyusha são os mísseis, um míssil de médio alcance muito comum nessa área. E muitas armas brasileiras, os tanques Cascavel, que foram vendidos a rodo para o Saddam Hussein, depois usados pelos curdos, né? E você cobria também essas guerras, e eram guerras em lugares repletos de cavernas, onde você passava muito frio, onde você via muita gente morrendo, e esses guerrilheiros, o PKK, por exemplo, a gente teve acesso a um grupo de meninas que tinham apenas 11 anos e elas eram totalmente condicionadas a matar os seus inimigos, elas eram assim, sofriam um processo de lavagem cerebral,
e elas não treinadas a não ter atração pelo sexo oposto, a se explodirem, como o Hamas, eu também tive a oportunidade de entrevistar homens bomba, né? Os jovens que são treinados para se explodirem em nome de uma causa, né? Então, são experiências que assim, impressionaram muito. E, nesse caso, era muito difícil porque a gente foi dado como perdido de guerra. Por quê? Porque a gente não podia nem retroceder e nem avançar, porque a gente estava no meio de uma guerra. E não tinha como a gente passar informação. É isso que eu falo. Porque nós estávamos em contato com a Globo. Na época, exatamente. Era Globo? Essa época, a segunda vez que eu estive foi pela Globo, né? Tá. Perto da invasão Como vocês se comunicavam? A gente se comunicava na época via telefone, porque não tinha celular, né? Você não telefone tinha... fixo. Exatamente, telefone fixo. Mas a gente ficou incomunicável. A gente não conseguia se comunicar. Então, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo com a gente, né? Mas foi uma das matérias mais impressionantes, uma das melhores que eu já fiz. E você escutava à noite explosão, aqueles traços que a gente vê de míssil à noite... Olha, é uma matéria que vale a pena ver, ela está no YouTube hoje em dia. Tudo que aconteceu na história da humanidade está muito relacionado também com esses momentos, né? Então, não só dessa cobertura no Iraque, como também a cobertura no Afeganistão. Era um outro tipo de guerra, né? As armas eram menos potentes do que existem hoje. Era uma guerra onde ainda você conseguia enxergar os olhos do inimigo, como a gente dizia, né? Entendi. Porque você ia na linha de frente, você tinha que escolher. Você queria cobrir a guerra do seu hotel ou você queria estar na linha de frente. A gente sempre optou por estar na linha de frente com algum tipo de segurança, né? Porque ali a gente via o que de fato acontecia. Usavam os coletes em alguns momentos, em outros não, porque quando você entrava em vilas que estavam dizimadas, eram pessoas que não tinham, às vezes, nem o que vestir, e você entrava ali como um astronauta, era como se você comunicasse para aquelas pessoas, olha, a minha vida vale mais do que a sua. Você passa arrogância. Então, o ato de exercer a profissão de jornalista, ele foi mudando na história das coberturas de guerra. Antes, nos anos 80, por exemplo, se você se identificava como jornalista, você era protegido. Você ligava, você transportava ali um cartaz escrito press, a imprensa, e você era protegido. Como se fosse uma regra, tipo... Exatamente, mas a partir da guerra na Bósnia, isso mudou, porque os franco-atiradores passaram a alvejar jornalistas. E já na guerra do Iraque, jornalistas passaram... que era jornalista. Sabendo que era jornalista. Isso aconteceu muitas vezes. Jornalistas passaram a ser alvejados porque passaram a ser responsabilizados por uma propaganda, especialmente contra os sérvios, né? Entendi. Os sérvios começaram a achar que havia uma campanha muito grande na imprensa internacional e começaram a alvejar. Eles começaram a se divertir atirando em jornalistas.